Queridos camaradas do Partido Comunista Português, companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Intervenção Democrática, estimados amigos, está apresentada a lista de candidatos da CDU às eleições para o Parlamento Europeu de 26 de maio. Mulheres e homens comprometidos com as causas do progresso e da justiça social, da liberdade, da democracia, da soberania e da independência nacionais, da defesa da natureza, da cultura, da paz e da cooperação. Gente que assume, enriquece e projeta na sua ação o património de valores, de intervenção e de luta da CDU em defesa do povo e do país. Militantes do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes, membros da Associação Intervenção Democrática, independentes, candidatos com um percurso de intervenção cívica e política reconhecido e relevante. Candidatos que dão garantia de ligação à vida, à realidade do país, de norte a sul, do interior ao litoral, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira às comunidades imigrantes. Gente que conhece o país, que conhece os seus problemas e dificuldades, que conhece como ninguém as suas potencialidades. Gente que protagoniza um projeto para um Portugal com futuro. Gente séria, que representa o povo e não outros interesses. Gente que não entra nas portas giratórias que ligam a política aos negócios. Gente que luta e que não vira a cara à luta perante as adversidades. Gente que não se resigna, que não desiste. Na lista que hoje aqui apresentamos, encontramos o mundo do trabalho, onde se dão os mais decisivos combates do nosso tempo. Encontramos a agricultura e o mundo rural, as pescas, a indústria, a realidade das pequenas e médias empresas. Encontramos construtores e defensores dos serviços públicos, da saúde, da educação, da cultura e da ciência. Encontramos uma ligação profunda aos elementos estruturantes da comunidade que somos. Encontramos a vontade de transformar o país que temos e a força determinada para dar corpo à luta por uma outra Europa. Os candidatos que darão rosto e voz à candidatura da CDU estiveram nas lutas que marcaram os últimos anos da vida nacional. Lutas que demonstraram que é possível avançar e que é preciso não andar para trás, mas avançar mais na melhoria das condições de vida do nosso povo, na resposta aos problemas do país. A Ana Margarida de Carvalho dá-nos a honra de ser mandatária desta candidatura. Com o seu notável percurso profissional e literário, a Ana Margarida prestigia a candidatura da CDU, mas, sobretudo, associa-lhe simbolicamente o extraordinário impulso criador que anima uma obra reconhecida e premiada, a par da convicção que temos de que nos livros, como na nossa luta, as melhores páginas estão ainda por escrever. Esta é uma lista em que as mulheres e os jovens não cumprem uma função de adorno, nem servem para compor a estatística. Pelo contrário, assumem responsabilidades cimeiras. Nesta lista, como na vida e na luta, nada menos do que isso. Com a apresentação que hoje aqui fazemos, assumimos um compromisso solene. O de levar mais longe o trabalho realizado ao longo dos últimos anos no Parlamento Europeu pelos deputados eleitos pela CDU. Levar mais longe o nosso projeto e a nossa luta por um Portugal soberano e desenvolvido numa Europa dos povos, da solidariedade, da cooperação e da paz. Este é um compromisso firmado sobre o terreno firme e confiável de uma intervenção singular no quadro das forças que se apresentam a estas eleições. No mandato que agora finda, os deputados eleitos pela CDU fizeram mais de 500 intervenções em plenário, mais de 1.200 perguntas à Comissão Europeia e ao Conselho,
foram responsáveis pelo acompanhamento de mais de 200 relatórios e pareceres, sendo 24 da sua autoria. Uma intervenção que se destaca não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também e, sobretudo, do ponto de vista qualitativo. Pela estreita ligação que evidencia a realidade do país e pelo conhecimento do que dessa realidade se relaciona com as decisões tomadas ao nível do Parlamento Europeu e das demais instituições da União Europeia. Também e, sobretudo, pelo vínculo com os trabalhadores e o povo. Uma intervenção que deu resposta política, quer a novos desafios que surgiram, quer aos problemas que se mantiveram ou agravaram. A crise económica e social, as assimetrias de desenvolvimento e a estagnação económica, os insustentáveis níveis de pobreza, o desemprego, a precariedade, as desigualdades e a exploração, a crise humanitária e dos refugiados, a propagação das ideologias reacionárias, a escalada securitária, cerceadora de direitos, liberdades e garantias, a deriva militarista, os problemas ambientais. Se outros, como o PS, PSD e o CDS, contribuíram com os seus votos no Parlamento Europeu para edificar um quadro legislativo que institui a chantagem, a ameaça e as sanções contra Estados soberanos, que institui os vistos prévios aos orçamentos nacionais e a intromissão permanente da União Europeia na vida nacional, quadro este que se virou contra Portugal no momento em que o país, com o contributo decisivo do PCP e do PEV, iniciou um caminho de recuperação, defesa e conquista de direitos e de rendimentos, os deputados eleitos pela CDU no Parlamento Europeu assumiram, como nenhuma outra força, a defesa do direito de Portugal e do povo português de decidirem livremente o seu destino, sem intromissões nem chantagens. Propusemos o fim da existência de sanções. PS, PSD e CDS votaram contra. Serviram também para isto os votos que lhes foram confiados nas últimas eleições. Se outros, como o PS, o PSD e o CDS, também o Bloco de Esquerda, aceitaram uma distribuição de mandatos no Parlamento Europeu que beneficia os maiores países e vários países médios, mas que prejudica Portugal, os deputados eleitos pela CDU propuseram uma solução que permitiria ao país recuperar os deputados perdidos em anteriores alargamentos e assim aumentar a sua representação, atenuando as desigualdades de poder que hoje existem entre os Estados. A CDU propôs, PS, PSD, CDS e BE não apoiaram. Utilizaram assim os votos que lhes foram confiados nas últimas eleições. Se outros, como o PS, o PSD e o CDS, ainda esta semana, certamente saudosos da troika que trouxeram ao país, aprovaram com os seus votos a proposta de criação de um Fundo Monetário Europeu, assim uma espécie de troika em versão 2.0, que a todos deve desde já deixar de sobreaviso sobre o que por aí pode vir. Os deputados eleitos pela CDU propuseram no Parlamento Europeu o fim das intervenções da troika e a criação de um programa de apoio aos países intervencionados, prevendo mobilização de recursos financeiros necessários, incluindo ao nível dos fundos estruturais, para compensar os prejuízos económicos e sociais causados. Propusemos a revogação do Tratado Orçamental. Propusemos e conseguimos que o Tratado Orçamental não fosse integrado no ordenamento jurídico da União Europeia. Falta agora que o governo português, aproveitando o embalo da derrota sofrida pelo tratado que a Alemanha impôs, desvincule Portugal deste tratado. Não chega a criticá-lo por razões de mero oportunismo ou taticismo eleitoral. É necessário desvincular Portugal de um tratado que limita a resposta aos problemas do país. Não há desculpa para não o fazer. Bem podem vir agora anunciar um novo contrato social. Proposta requentada de cada vez que há eleições. Um contrato social dentro dos muros do Tratado Orçamental e do Euro não é avanço, é recuo. Querem um contrato social? Olhem para aquele que há 43 anos está vertido nas páginas da Constituição da República e que ainda é desrespeitado. É esse
É esse o nosso mais relevante pilar social e não aquele que a União Europeia quer usar para nivelar por baixo as condições de vida e de trabalho. Queridos camaradas, estimados amigos, temos um trabalho ímpar no Parlamento Europeu. Que ninguém duvide que este trabalho será prosseguido e aprofundado nos próximos anos, pelos deputados que a CDU vier a eleger entre os candidatos que hoje apresentamos. Serão tantos quantos o povo português nos entenda confiar, com a certeza de que essa confiança não será traída. Os votos na CDU não serão usados contra os interesses dos que o confiam. Prosseguiremos, pois, a luta por um Portugal desenvolvido, livre e soberano, numa Europa dos trabalhadores e dos povos, de progresso, de paz e de cooperação. Uma luta que une os atos eleitorais que se avizinham. Eles são momentos distintos de uma mesma batalha. Se temos um trabalho ímpar no Parlamento Europeu, temos no plano nacional a responsabilidade primeira pelo caminho aberto a uma solução política que interrompeu planos concretos para prosseguir e intensificar a política de exploração e de empobrecimento do governo PSD-CDS. Os últimos anos deixaram bem à vista o papel destacado do PCP e do PEV na vida nacional. Cada conquista, cada avanço na melhoria dos rendimentos e dos direitos não teria sido possível sem a nossa iniciativa, sem a nossa intervenção e sem a luta dos trabalhadores e das populações. Luta que alguns bem se esforçaram por apagar e esconder, até não o poderem mais fazer. Luta que é o motor decisivo para os avanços por concretizar. Mas faz falta levar esta luta até ao voto, dando mais força à CDU. Muitos dos problemas que persistem sem resposta, muitos dos bloqueios ao desenvolvimento do país, resultam do facto de PS, PSD e CDS, na hora H, continuarem a juntar os trapinhos nas questões essenciais e estruturantes da política de direita. Juntam-se para submeter o país às imposições da União Europeia. Juntaram-se e juntam-se para impedir a reversão dos aspectos mais negativos da legislação laboral e até para agravar, indo ao encontro das pretensões do grande patronato. Juntaram-se para impedir a fixação do salário mínimo em valores mais elevados, para impedir a resposta às justas pretensões dos trabalhadores do setor público. Juntaram-se para despejar mais uns milhares de milhões de euros nos buracos da banca privada. Juntaram-se para impedir a recuperação para o país das suas empresas e setores estratégicos, na banca e restante setor financeiro, na energia, eletricidade, combustíveis, nos correios e telecomunicações. Aqui chegados, a solução não é andar para trás. A solução é avançar. E para avançar, há que dar mais força à CDU. Avançar em Portugal na concretização de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, e avançar na Europa na construção de uma outra Europa. Uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, que respeite a democracia e a participação democrática, onde não haja lugar a imposições que firam o direito de cada povo a decidir das políticas económicas e outras que melhor lhe servem. Uma Europa de direitos sociais, que promova o emprego com direitos e salários dignos, que defenda e promova os serviços públicos, que garanta a igualdade entre homens e mulheres. Uma Europa de progresso económico e social, ecologicamente sustentável, que promova uma convergência no progresso entre os diferentes países, que valorize e não bloqueie o investimento público, que promova o potencial produtivo de cada país, combatendo déficits e dependências, especialmente no plano agroalimentar, que respeite a natureza e cuide dos seus recursos, assegurando a sua fruição por todos e não a sua mercantilização, que enfrente as alterações climáticas sem recurso a expedientes como o mercado do carbono, que não resolvem, antes agravam o problema. Uma Europa de paz e cooperação com todos os povos do mundo,
que respeite a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, incluindo os princípios da autodeterminação dos povos e a soberania e a integridade territorial dos Estados, que rejeite a corrida armamentista em curso, a militarização das relações internacionais, as ingerências e as agressões externas. Uma Europa que defenda as liberdades democráticas, os direitos cívicos e sociais, a diversidade cultural, o direito à criação e fruição culturais, que rejeite mecanismos repressivos de controlo e de vigilância, incluindo no mundo digital, que combata as discriminações com base na cor da pele, na religião, na identidade sexual ou na deficiência. Uma Europa em que o poder económico se subordina ao poder político e em que os Estados se afirmam como estrutura determinante e referencial na economia. Não estamos sozinhos nesta luta. Por iniciativa do PCP, foi dinamizado um apelo comum para as eleições para o Parlamento Europeu, que junta até ao momento 24 partidos comunistas, progressistas, de esquerda e ecologistas de países como a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Reino Unido. Dar mais força à CDU é contribuir também para reforçar a solidariedade internacionalista, a articulação fraterna com a luta dos trabalhadores e dos povos de outros países por uma outra Europa. Uma solidariedade que demonstra que os povos não estão condenados a escolher entre os nacionalismos, a extrema-direita e a União Europeia que lhes está a abrir o caminho. Queridos camaradas, estimados amigos, temos uma campanha pela frente. Vamos construí-la com confiança, coragem, audácia e determinação. Vamos construí-la com a razão e a autoridade singulares de quem pode apresentar-se aos olhos do povo português com a coerência de posições a que a vida veio a dar inteira razão. Vamos construí-la, a nossa campanha, com a serenidade de quem honra os compromissos e respeita a palavra dada. Com a segurança de quem tem um trabalho sério e empenhado para apresentar em defesa dos trabalhadores, do povo e do país. Sabemos, um saber de experiência feito, das dificuldades que iremos enfrentar. À demagogia oporemos a seriedade e a coerência. À desinformação oporemos a informação e o rigor. À desmobilização oporemos a mobilização assente no esclarecimento e no debate sobre as razões para o voto na CDU. O voto que afirma a soberania e a independência nacionais como parte integrante de um projeto de desenvolvimento para Portugal. O voto que afirma Portugal como um país aberto à Europa e ao mundo, mas que não deixa nas mãos de outros o poder de decidir o nosso destino. Esta é uma tarefa que todos os candidatos hoje apresentados têm pela frente, sem dúvida. Mas daqui lançamos um desafio também a todos os que reconhecem na CDU o percurso e projeto distintivos. Avançar é preciso, mas só será possível avançar com a ação e a luta dos trabalhadores e do povo. Levem esta luta até ao voto. Convirjam no voto na CDU. Esta é a forma mais consequente de afirmar e construir novos rumos para Portugal e para a Europa. Sejam também candidatos. Sejamos todos candidatos ao trabalho, camaradas e amigos. Viva a CDU!